Muito bem, então muito bem-vindos para mais essa edição das nossas perícopes. Hoje, nos preparando para o primeiro domingo no Advento, da série trienal. E o texto de hoje é Jeremias 33, 14 a 16. Então, estamos de novo entrando em mais um ano eclesiástico, mais um tempo de Advento, um tempo de espera, uma espera impaciente, porque se nós olharmos para o lado, o Natal já começou, tanto do ponto de vista comercial, como muitas vezes do ponto de vista até mesmo litúrgico, embora liturgicamente nós estejamos a mais três domingos antes do Natal. Muito bem, o texto de Jeremias está no contexto do que nós chamamos de livro da consolação, que inicia no capítulo 30. O livro de Jeremias, nessas partes que antecedem ao livro de consolação, é um livro que apresenta angústia, que apresenta perspectivas amedrontadoras, não é? Mas houve tentativa, inclusive, de se buscar um consolo, não é, emanado de um poder humano. Isso a gente vê no capítulo 28, quando uma consolação se tentou trazer por meio do falso profeta Ananias, que estava anunciando perante o povo, perante os sacerdotes, perante os profetas, na casa do Senhor, na frente de Jeremias, dizendo que realmente o exílio que estava por vir não seria de 70 anos, mas de 2 anos. E aí nós temos então um consolo que é falso. Deus não disse isso, e Deus então recrimina Ananias e inclusive o condena à morte um ano depois. Mas aqui no nosso texto, Deus é quem consola. E quando Deus envia o seu profeta, quando Deus consola, então a promessa de restauração, ela é verdade, verdadeira, e é uma restauração que traz nova vida. Então vamos para o versículo 14, diz assim: Hine yamim ba'im neum Yahweh. Esse Hine comum, frequente nos profetas, sempre significa eis aqui. Tá? Eis aqui, Yamim, é o plural da palavra Yom, substantivo Yom, né? E Ba'im. Bom, Ba'im vem do verbo bo, é um particípio masculino plural, particípio do kal, porque está ligado a Yamim. Então, eis que dias estão vindo. Tá? Esse particípio aqui mostra uma ideia que o evento está no horizonte, ele está se aproximando, mas ainda não chegou. Então, uma ideia futura está sendo colocada aqui. Neum Yahweh, Neum é oráculo, né? Comum também nos profetas, oráculo do Senhor. Vahaki moti et hadavar hatov asher dibarti el Beit Israel ve al Beit Yehuda. Essa forma verbal, vahaki moti, o acento está no final, porque você tem o perfeito aqui, do verbo kum, tá? Só que é um perfeito do hifil, a primeira pessoa do singular, e o hifil indica causativo. Deus está no início do processo. Tá? Ele é o sujeito. Tá? Com o vav consecutivo aqui, com o perfeito, então você tem uma projeção para o futuro, porque está conectado com o particípio que aparece na linha anterior, que projeta uma ideia futura. E então, kum significa colocar, estabelecer, talvez, e eu estou estabelecendo, ou e eu estou causando estabelecer, et hadavar hatov. Então, objeto direto aqui, e você tem um artigo aqui,
um substantivo com artigo ligado a um adjetivo também com artigo. Então, nós temos aqui na verdade, o uso atributivo do adjetivo e a tradução seria a palavra, a boa. Então, a boa palavra. Dentro desse contexto de uma má palavra, Deus traz a boa palavra, quer dizer, a boa notícia, né? A boa mensagem, o evangelho. Esse é o que Deus está trazendo aqui. Asher dibarti el Beit Israel, a qual falei, dibarti vem do verbo diber, aqui está no piel, o verbo só se usa no piel, e portanto, do verbo diber, e quando Deus é sujeito do verbo diber, nós podemos traduzi-lo como Deus, é como eu profetizei, como eu anunciei, como eu prometi. Né? El Beit Israel, para a casa de Israel e sobre a casa de Judá. Aí nós temos duas preposições aqui, eu e ao. Já há debate sobre o uso de uma e o uso de outra, mas como isto é algo ainda polêmico, na verdade me parece que é mais estilístico aqui, para não repetir a mesma palavra. Então, para a casa de Israel e para a casa de Judá. Veja-se aqui este binômio que aparece com frequência no mundo profético, né? Isso implica todo o povo de Israel. Nós sabemos que a divisão do povo de Israel entre Judá e Israel foi uma divisão, digamos assim, inapropriada, feita pelo próprio povo. Deus não queria essa divisão. Ela foi uma divisão política causada após a morte de Salomão e embora Deus não estimulasse, Deus levou em conta essa decisão humana e aqui ele está juntando as duas. Né? A mensagem, a promessa é para todo o povo de Deus, mesmo aqueles que já foram exilados há mais tempo. Israel foi exilado em 722 e aqui nós estamos em 587, mais ou menos 200 anos se passaram nesse intermédio. Versículo 15, Bayamim ha'em u'ba'et ha'hi. Bayamim é o mesmo plural de Yom, né? Ha'em. Hem em si significa o pronome pessoal, eles, mas também pode ser aqueles. Tá? Então, aqui fica assim, naqueles dias, tá? U'ba'et ha'hi. Et, aqui com ayin, é um substantivo feminino, por isso você tem ha'hi, feminino singular, e et significa tempo, significa estação, significa um período determinado no calendário, digamos assim. Então, um tipo assim de plenitude do tempo. Tá? E no tempo, naquele tempo, na plenitude daquele tempo, Asmiach le David semach sedaká. Asmiach, o verbo é samar, e aqui está no Rifel, primeira pessoa do singular, Deus é o sujeito, tá? E o Rifel, de novo, é causativo aqui. Tá? Eu farei brotar, eu causarei brotar, que é o significado do verbo samar. Le Davi semach zedaká. A Davi, veja a conexão aqui da casa de Davi, que profeticamente está ligado à pessoa do Messias. Então, Deus está de novo cumprindo uma promessa que ele fez lá atrás e a continuidade. O uso do verbo samar e o substantivo semar, samar é brotar, então semar é broto, normalmente se traduz por renovo. Tá? O broto é o broto que vem do tronco que foi cortado. Um broto não surge do nada. A árvore foi cortada, mas a árvore não morreu.
quer dizer, o broto surge dessa árvore. Isso mostra o quê? O lado da natureza humana do Messias, ele tem um aspecto, não é, ligado aí à sua origem humana. Na sequência, quer dizer, a palavra sedaká, que aparece aqui, isso é um broto de justiça. Essa é a função fundamental que vai virar com o servo, com o Messias. Mas sedaká pode ser, então, justiça, como pode ser também salvação, como você vai se ver na sequência desse versículo. Então, ve'asá mishpat u sedaká ba'aretz. Ve'asá, o verbo assá aqui está na terceira masculina singular do perfeito, mas o vaf é consecutivo, então, e ele fará, ou ele executará. Agora, mishpat ou sedaká. Mishpat, muitas vezes é positivo, tem um caráter mais de boa nova. Mas quando ele está ligado a sedaká, então você tem uma tradução um pouco mais de juízo. Mishpat pode ser juízo e justiça, ou juízo e salvação. Ou seja, lei e evangelho. O Messias vem não apenas para salvar, mas ele vem também para cumprir a orientação divina. A obra dele é de lei e evangelho. E você não pode ser salvo se você não tiver conhecimento da sua própria natureza, e por isso a lei é importante para que o evangelho seja aplicado. Ba'aretz, e aí você tem um aspecto bem mais amplo, não só para Israel, mas também Ba'aretz tem uma amplitude maior que vai se estender para todo o mundo. Essa expressão, esse binômio mishpat sedaká, juízo e justiça, ou deveria ser a função dos reis em Israel. Mesmo que Deus não quisesse que se instituísse a monarquia em Israel, mas como o povo pediu, Deus acedeu e Israel teve os seus reis. Só que esses reis, por orientação profética da parte de Deus, eles deveriam ser sempre justos, sempre honestos, sempre ligados a uma ação positiva cuja função antecipasse aquilo que o Messias iria trazer. Mas como nós vimos em Israel, o povo de Israel, os reis de Israel falharam nesse sentido. Versículo 16. Bayamim ha'em tivashá Yehudá. Bayamim ha'em é o mesmo versículo 15, então, naqueles dias tivashá, que é a forma feminina, poderia ser feminina, a forma feminina, sim, terceira feminina singular no contexto, do verbo yashá, o verbo primeira yod, verbos primeira yod e primeira vaf são equivalentes, né? E então aqui o nífel seria Judá será salva, será redimida. A palavra Yashá, daí vem Yehoshua, que é Jesus, como nós sabemos. Na sequência, Virushalayim Tishkon La Betach. E Jerusalém, Tishkon vem do verbo shakan, aqui é de novo terceira feminina singular do imperfeito, do verbo shakan, em segurança. Betach é segurança, em confiança, esse é o sentido de betach. Esse verbo shakan, que ocorre aqui, nós temos em hebraico basicamente dois verbos para habitar. Um é yashav, que quando usado com relação à pessoa significa uma habitação mais temporária, no meio do povo, mais espraiada.
significa yashav. Quando usado com usado com o verbo shakan, que é o verbo que aparece aqui, então o sentido de habitar implica mais algo mais permanente, algo mais próximo, algo mais levado a um aspecto de unidade. Talvez dando a ideia assim de realmente uma igreja que se reúne, que permanece unida. E podemos fazer essa conexão porque a palavra tabernáculo em hebraico vem desse verbo, mishkan, e o tabernáculo é exatamente onde o povo de Deus se reúne, ao redor do qual ele se integra para se fortalecer como povo de Deus em palavra e sacramento. Na sequência, Vezé Hasher Ikarelá Yehudá Sidkenu. Vezé, este é como ele chamará a ela. Esse é literalmente o sentido aqui. E é desta forma que ele, Ikra, é a terceira masculina singular, portanto tem a ver com o renovo, tá? E ele a chamará, lá é a preposição le mais sufixo da terceira feminina singular, tem um map que naquele re ali indica que está conectado com a forma feminina. Isso significa Jerusalém ou Judá, ou ambas em conjunto, coletivamente. Tá? Então, e ele a chamará Yehudá, Yahweh Sidkenu, Senhor, justiça nossa. Ou a frase pode ser uma frase nominal, então o verbo está ausente, então o Senhor é justiça nossa. Muito bem, no capítulo 23 nós vimos que a linguagem é bastante similar ao capítulo 33 aqui. Mas lá no capítulo 33 você fala do renovo justo. Aqui no capítulo 33, no versículo 16 especificamente, fala-se no renovo de justiça, no broto de justiça. Mas também faz conexão com o povo de Deus, faz conexão com a igreja e da sua identificação, a identificação da igreja com o renovo, quer dizer, com o Messias. Então, o povo de Deus tem uma identidade. A sua justiça está atrelada não a uma justiça própria dela, mas uma justiça que vem através do renovo, através do Messias, através de Cristo. Nós hoje, claro, vivemos nos tempos pós-Jeremias, pós-Judá, pós-Israel, pós-Jerusalém, e eles estavam esperando, eles esperavam ansiosamente pelos dias no horizonte, dias que viriam, mas eram dias que estavam ainda distantes, né? Mas eles continuavam ansiando pela boa nova, porque Deus prometeu isso, prometeu o Evangelho. E aí agora nós temos, sim, sabemos que a promessa de Deus se cumpre, ela se cumpriu. Nós estamos aí vivendo num período de advento, mas sabemos quais são os resultados deste advento. Quer dizer, a promessa se encarnou. E, portanto, para nós, esse horizonte que Israel via, esse horizonte é passado. Tá? Então, a expressão aqueles dias que nós temos no texto são agora hoje, este momento, este é o dia da salvação. Porque Deus cumpriu a sua promessa enviando o renovo, e Deus cumpre de novo a sua promessa, conosco por meio da aliança que Ele fez com o seu povo de hoje, por meio do batismo. Pelo batismo nós temos essa identidade com o renovo, com o Messias. Nós temos um novo nome, há uma nova placa em nós. O Senhor é a nossa justiça. E essa identidade nos faz viver na esperança, viver na salvação daquele que veio, que vem e que há de vir. Né? Então, feliz tempo de advento. Obrigado.